Agradecido seja Deus. Aqui no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 18, diz assim: E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante sua vida. Louvado seja Deus. Nós vamos nesta passagem aqui, meus amados, louvado seja Deus. Se você parar para meditar aqui na palavra do Senhor, no primeiro trecho ele diz: E não tomarás com tua mulher outra. Ou seja, louvado seja Deus. Se você casou, se você está com uma mulher, louvado seja Deus, e você estando junto com esta mulher, você não pode simplesmente trair a confiança desta mulher e arranjar uma outra mulher para colocar ela em segunda opção, né? Louvado seja Deus. Ou seja, se você está casado ou se você está convivendo com uma mulher e você arranja outra mulher, ou vice-versa, né? Pode ser também a mulher com o homem, entendeu? E estando com aquela pessoa, você vai e arranja outra pessoa, né? Você está colocando um rival contra o outro, né? Louvado seja Deus. Você não pode adorar dois deuses, né? Porque não existe dois senhores. Ou você adora um ou adora o outro, né? Você não pode adorar a Deus e adorar a Satanás. Você não pode ser um servo de Deus e ao mesmo tempo ser um macumbeiro, ser um feiticeiro, ser um idólatra, né? Ou você é servo de Deus ou não é, né? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Porque também Jesus não poderia ter a sua noiva, né? Os escolhidos, e ao mesmo tempo, louvado seja Deus, outro, né? Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Senhor diz que nós, seres humanos, né, que buscamos a presença de Deus, estando junto, casado com uma pessoa, né, convivendo com uma pessoa, não podemos ir atrás de outra pessoa, porque nós vamos estar colocando uma contra a outra, entendeu? Estou colocando esses fatos assim para você entender que é tanto o homem como a mulher, está entendendo? Louvado seja Deus. De sorte que ele seja rival. A rivalidade é o quê? Uma pessoa contra outra pessoa, né? Eu não gosto de você, aí eu vou discutir com você, vou brigar com você. Nós estamos colocando rivalidade entre nós, né? E o Senhor diz: E não tomarás com tua mulher outra mulher, de sorte que eles coloquem por rival. Porque se você está com o seu cônjuge e você arranja outra pessoa, você vai fazer com que aquelas duas pessoas venham a contender uma com a outra, brigar uma com a outra. E isso é desagradável diante de Deus. Descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida, né? Louvado seja Deus. Porque se você escolheu alguém para conviver com você durante a tua vida, né, você tem que manter um respeito, uma sinceridade conjugal, né, até o final da tua vida, né? Louvado seja Deus. Um respeito. Nós vemos uma passagem semelhante a essa, pelas próprias palavras também de Jesus Cristo, que eu até marquei aqui, louvado seja Deus, aleluia Jesus, aqui no livro de Mateus, aleluias, Mateus capítulo 5, versículo 32. Aí Jesus diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ou seja, devido aos acontecimentos, né, no Antigo Testamento, Moisés, né, ele determinou que se um homem não conseguiria viver com uma mulher, né, louvado seja Deus, porque a pessoa vai lá, passa um tempo se conhecendo, se ajunta, se casa, né, depois de casado começa a discutir, aí por causa de uma discussão, por causa de um problema banal, aí resolve se separar.
Isso é abominável diante de Deus, né? Mas, devido às circunstâncias, Moisés permitiu que fosse dito carta de divórcio, que fosse lavrado carta de divórcio. Ou seja, a pessoa poderia simplesmente chegar lá e dizer: não, eu quero me separar porque a gente não está conseguindo conviver junto, estamos brigando muito, estamos discutindo muito, não estamos sabendo lidar um com o outro, né? Então vamos se separar. Isso para Jesus foi abominável. Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, ou seja, também a mulher repudiar o homem, né? Quando o Senhor fala sua mulher, é vice-versa. O Senhor quer dizer tanto ou o homem repudiar a mulher, ou a mulher repudiar o homem. O que é o repudio? É o desgosto. É você simplesmente sentir um ódio profundo daquela pessoa e não querer mais aquela pessoa próxima de você. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, aí tem uma vírgula. Se você tiver com a sua Bíblia nas mãos, você vai ver aí no livro de Mateus, capítulo 5, 32, que Jesus Cristo ele diz: eu, vírgula, Jesus. Porém, ou seja, agora é a minha voz, a minha palavra, a palavra de Jesus, descartando a palavra de Moisés, né? Diz: agora sou eu. Quem dá a ordem agora sou eu. Eu, porém, vos digo, né? A mensagem de Jesus a respeito destas coisas. Qualquer que repudiar sua mulher, ou vice-versa, seu esposo, né? Sua esposa ou seu esposo, entendeu? É certo, tem uma vírgulazinha, aí tem, ó, é certo em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, uma traição, né? É certo em caso de traição. Houve uma traição entre o casal, vai ser bem complicado os dois conviverem juntos. Se os dois quiserem conviver e mesmo assim um perdoar um ao outro e quiserem conviverem junto, amém, né? O Senhor aceita, é com você e o seu cônjuge, né? Mas se não houver uma forma de reconciliação, se não conseguir, é por isso que quando você vai se separar, o juiz de direito ele faz uma reconciliação para ver se tem como reconciliar os dois, né? Se caso não houver reconciliação, aí eles lavram a carta de divórcio, né? Quem já foi a um divórcio sabe que é assim. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, houve traição, aí fica bem complicado, né? Porque você não é servo de Deus, não adora a Deus, como é que você quer subir aos céus? Como é que você quer ser um servo de Deus? Como é que você quer entrar na cidade santa, né? Jesus não vai deixar, Deus não vai deixar. Da mesma forma, né? Você está com o seu cônjuge, convivendo com ele, aí deixa ele e vai arranjar outra pessoa, fica bem difícil aquela pessoa que foi traída conviver com a traição, né? Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz: quem lê, entenda, né? E nós devemos colocar as acentuações em seus devidos lugares. A expõe em tornar-se adúltera, né? Louvado seja Deus. A expõe quer dizer o quê? Porque se aquela pessoa não consegue conviver com esta ou com aquela, né? Ela pode dizer: não quero conviver com você porque você me traiu, né? Você fez isso, você fez aquilo, eu não vou conseguir conviver contigo por causa disso, entendeu? Só em olhar na tua cara e ver a traição nos teus olhos, saber que tu está pegando em outro corpo, em outra pessoa, eu não vou conseguir conviver com isso, né? Nesses casos, há-se a possibilidade de ser lavrada uma carta de divórcio, né? E muitas vezes os pastores ou demais outras pessoas não param para colocar os pontos nos is e acaba falando do que não sabe, né? Louvado seja Deus, e falando coisas demasiadamente erradas.
Louvado seja Deus. A Bíblia vai contar uma certa história, ainda aqui no livro, no Novo Testamento, a respeito de uma mulher que foi pega em ato de traição. E levaram aquela mulher até Jesus, Louvado seja Deus. E disseram: ó Jesus, pegamos ela em ato de traição, e nas cartas de Moisés diz que se a mulher for pega em ato de traição, ela tem que ser morta. Jesus não a condenou, Ele simplesmente ficou em silêncio e esperou eles serem confundidos com as suas próprias palavras. Porque não é a palavra de Moisés em si, mas a palavra de Deus e a palavra de Jesus. E aquilo que Jesus achou por melhor modificar da palavra de Deus foi feito. É por isso que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que são as palavras de Jesus. Jesus ficou ali aguardando por um certo tempo, e falou: se vocês também não tiverem pecado, se nenhum de vocês tiver pecado, vocês podem matar ela. Se eu não sou pecador, se eu não tenho pecado, como é que eu vou matar meu próximo? Ninguém que não é pecador não vai fazer isso. E todos eles estavam pecando, errando, e não fizeram, e foram embora. E então, Jesus Cristo olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? E ela: não, Senhor, foram todos embora. Eles foram embora. E Jesus falou: eu também não te condeno. Por quê? Porque Deus disse assim: o mal é contra ti, mas cumpre a te dominar. Deus não vai dizer o que você tem que fazer. A palavra está aí. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você sabe que se você está com uma pessoa e você deixa aquela pessoa para ir atrás de outra, o mal está sendo contra ti. Cumpre a te dominar. Entendeu? Louvado seja Deus. Jesus falou para aquela mulher: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Entendeu? Está em mim, está em você, está em nós a decisão. Ninguém quer ser traído. Ninguém quer viver em um mundo cheio de abominação. Louvado seja Deus. É por isso que nós vemos a palavra de Deus, e a palavra de Jesus, que as duas batem na mesma coisa, sendo que Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, ou o seu homem, o seu cônjuge, melhor dizendo, um repudiar ao outro, ou seja, está com uma pessoa e deixa aquela pessoa e vai atrás de outra pessoa, de outras relações sexuais, isso é abominável diante de Deus. Exceto em casos de relações sexuais ilícitas, ou seja, você está convivendo com aquela pessoa e você ficou sabendo que aquela pessoa te traiu, te enganou, estando contigo, foi lá e tocou em outro corpo, em outra pessoa, vai ser muito difícil você conviver com isso, Louvado seja Deus. E realmente é muito difícil. Amém? Louvado seja Deus. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, certo, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Louvado seja Deus. Você está de boa e viver na sua vida, e de repente você resolve dar ouvido a Satanás, como Eva deu, porque isso é passar por cima da palavra de Deus. Deus falou para Eva e para Adão, que tudo eles podiam fazer, só não podia tocar naquilo ali que o Senhor tinha falado, E aí ela deixou de ouvir a voz de Deus, eles deixaram de ouvir a voz de Deus e foram ouvir a voz de Satanás, Louvado seja Deus. E com isso eles pecaram. Então, se você sabe que você está com o seu cônjuge, com o seu esposo ou com a sua esposa, e você sabe que você não pode deixar o corpo do seu esposo, do seu cônjuge, da sua esposa, e ir atrás de outros tipos de relações, de outro tipo de pessoa, de outra pessoa, e você faz, você está cometendo adultério, você está errando, pecando contra Deus, e isso é abominável diante de Deus. Amém? Então aí está, queridos, louvado seja Deus. Medite um pouco nesta palavra e procure viver em harmonia de vida com Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus.